Boa tarde, comunidade brasileira. Estamos aqui no Plaza do Seabra, na Militar com a Central, para trazer mais uma palavra de salvação a todos os que vêm aqui. Hoje em especial eu vou trazer uma palavra que está em Apocalipse capítulo 6, que é sobre as 7 primeiras castigos de Deus naquela grande tribulação. Eu vou explicar aqui o que vai acontecer antes de iniciar a grande tribulação. Então, eu peço a todos uma atenção especial, porque a sua vida depende de entender essas verdades. Muitos podem achar que não, mas a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos ser guiados por ela. É a palavra de Deus, é 100% a palavra de Deus, na qual foi escrita por 40 homens em diferentes épocas da nossa existência. No período de mais de 1500 anos, 39 deles escreveram o Velho Testamento, que era a profecia sobre o Messias. Todos eles falaram especificamente sobre a vinda do Messias, que nasceria neste mundo para a salvação de todos. E 9 deles escreveram o Novo Testamento para dar testemunho de tudo que foi cumprido por toda aquela profecia do Velho Testamento. Então hoje existe o livro do Apocalipse, que foi dado por último, quando o apóstolo João ainda estava preso. Ele nos deu algumas as profecias referentes ao final dos tempos. Então hoje eu vou trazer aqui, iniciar o nosso estudo te mostrando isso, essa verdade. Então antes vamos começar com a oração. Eu vou pedir para ter atenção e vamos lá. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho único e amado, te pedimos que o teu Santo Espírito possa agir hoje aqui no Plaza do Seabra, onde as pessoas que vêm aqui, sejam elas cristãs, sejam elas pessoas que ainda não conheceram a Deus, que possam ser tocados pelo teu Santo Espírito a fazer mais pelo reino de Deus, para que aqueles que ainda não conhecem possam ser tocados e resgatados do mundo espiritual das trevas e trazido para a luz, aonde Jesus Cristo é o Salvador, e através do Espírito Santo é vivificado para uma vida nova. E também peço, Senhor, que os que são cristãos, que aqui estão, possam ser tocado pelo Espírito Santo em seus corações, de que a obra precisa ser feita não só entre 4 paredes, mas precisa ser feito nas ruas, em todos os lugares, nos hospitais, nas prisões, na rua, em tudo, para que as pessoas possam entender que existe um caminho a qual nós devemos seguir, e que está próximo ao grande dia onde o Senhor virá buscar todos os eleitos, todos aqueles que aceitaram Ele, o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E depois daquele dia será um dia terrível na terra. Então nós pedimos hoje que Senhor, que o teu Santo Espírito possa tocar os corações que aqui vão ouvir esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é como eu tinha falado, nós todos estamos no mesmo barco em relação a viver neste mundo. Existem 2 lugares da qual nós vamos depois que nós deixamos esta vida, que é mediante a sua escolha. Você tanto pode ir para o céu ou para o inferno. Eu quero deixar muito claro de que a salvação precisa ser sabida por cada um de nós. Eu ouço muito as pessoas dizerem: Deus sabe onde eu vou. Deus, com certeza, Ele, por ser onipotente, onisciente, onipresente, Ele conhece o seu coração e sabe exatamente aonde você vai. Agora,
você precisa saber aonde você vai. Esse é o grande mistério. Você precisa entender que existe um caminho para ir para o céu e existe um caminho que te leva ao inferno. O caminho que te leva ao céu está lá. Vou ler algumas escrituras. Por exemplo, em João 3,16, o Senhor nos afirma que Ele, por ter amado o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu entendo aqui, irmãos, que o Senhor está dizendo que só através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que você vai para o céu. Existe também outra escritura em 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz que debaixo do céu só há um nome pela qual o homem pode ser salvo. Este nome é Jesus Cristo. Então, nós temos várias passagens, eu não vou dar todas aqui porque vai tirar muito tempo, mas existem muitas passagens na Bíblia afirmando a divindade de Jesus Cristo e que só Ele é o caminho para o céu. Ok? Como eu falei, hoje nós vamos falar do que vai acontecer naquele grande dia, logo após o arrebatamento. Vejam bem, irmãos, eu quero que vocês entendam que o arrebatamento é um evento que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo a essa terra. Este evento é quando Jesus Cristo vai arrebatar todos os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e Ele vai arrebatar essas pessoas para estar com Ele, para o casamento eterno. Como na tradição judia, o casamento dura uma semana. Uma semana de festa é o casamento da tradição judeu. E como Jesus nasceu na linha judaica, ou seja, na realidade ele viveu as tradições e princípios de acordo com as profecias, cumpri-las ao pé da letra, que ele foi o único que pôde fazer isso, porque ele foi enviado com essa missão. O casamento é também de 7 dias. Lá em Daniel, nós aprendemos sobre que há uma profecia das 70 semanas, que cada um dia é referente a um ano. Então, se cada dia é referente a um ano, nós entendemos que 69 semanas daquela profecia já foram completas. Todos os teólogos, todas as pessoas que estudam a Bíblia já entendem isso. E que só está faltando uma semana. O que é? Uma semana, cada dia representando um ano, isso quer dizer que são 7 anos. Então, quando a igreja for arrebatada, nós teremos 7 anos lá em cima, que seria uma semana, como sendo unido a Jesus Cristo, onde haverá um casamento, onde haverá preparações, onde Jesus irá nos servir na sua mesa, como ele mesmo prometeu. E depois disso haverá a segunda vinda de Jesus Cristo. É quando ele virá com toda a sua glória, com todo o seu poder. E diz na Escritura, lá em Tessalonicenses, que todo olho verá, e todo joelho, em Colossenses, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, esse é um evento que vai acontecer, que queira você ou não, concorde você ou não, isso é algo que vai acontecer. Você só precisa buscar realmente o Espírito Santo em oração, a Deus em oração, e pedir que seja-lhe aberto os olhos para que você entenda essas doutrinas. Então haverá aquele dia onde todos verão Jesus descendo nas nuvens, que será o último dia
será os últimos dias dos 7 anos, aonde nós estávamos com ele antes, fomos arrebatados 7 anos antes, e quando ele virá para a segunda vinda, todos nós retornaremos com ele, junto com seus anjos. Então essa é a verdade que nós aprendemos em suas escrituras, nas escrituras da qual a gente segue, que é a Bíblia, que é os 66 livros, da qual foi escrito, inspirado por Deus, para que nós pudéssemos ser guiados nessa terra. Ok? Então, logo após aquele arrebatamento, o Senhor nos promete que Ele vai enviar 21 castigos para toda a humanidade, para ver se aqueles que ficaram se arrependem. E acredite, irmãos, é uma limpeza da terra, é uma limpeza. Eu vou citar somente os 7 primeiros, e você vai ver, e você vai entender que a coisa vai ficar preta aqui neste mundo, vai ficar difícil, ok? Então, é referente aos 7 selos. Os 7 selos são as primeiras 7 castigos que o Senhor nos enviará através da sua palavra. E isso acontecerá logo após a gente ter, quando Jesus arrebatar a sua igreja, haverá dias de muita aflição aqui nesta terra. E isso será para que vocês entendam. Eu sei que muitos aqui vão entender isso quando aquele dia acontecer, porque muitos aqui não aceitam, não buscam entender, não buscam ouvir a palavra, não buscam entender essa verdade através de orar, através de oração, porque você, quando ora ao Senhor pedindo para que revele a você a verdade de sua palavra, o Senhor vai com certeza testificar no seu coração. E aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos um ensino que foi dado, uma visão que foi dada a João, o apóstolo João, sobre o que aconteceria logo no início da grande tribulação. E diz: e aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Não. Espera aí. Eu peguei a escritura dos trombetas. Eu preciso pegar dos selos. Espera aí. Ok. Então a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre esses primeiros castigos. Eu acredito que o Senhor enviará esses castigos por causa da ira dele contra o pecado, irmãos. É como se fosse a última chamada de Deus para a humanidade, para que se arrependa e possa adorá-lo. No livro lá de Apocalipse aprendemos que os castigos são divididos em 3 partes. Primeiras 7 são os 7 selos, as seguintes 7 castigos são as 7 trombetas, e os últimos 7 castigos são as 7 taças, cada um pior do que o outro. Então, diz lá que, João vendo isso, né, ele falou: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e em seguida ouvi um dos seres viventes que está no céu exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Ou seja, este cavalo branco se refere ao governo mundial, ao único governo que será conhecido como Anticristo. Ele tem
como diz na palavra aqui, ele é um cavaleiro que empunha um arco, tá? E que tem uma coroa. Coroa, isso é símbolo de poder. Então ele é uma pessoa que tem muito poder, que vai influenciar o mundo todo, como a própria Escritura diz. E ele cavalgará alternadamente como vencedor. Ele está se achando um vencedor porque ele vai influenciar todos da terra naquele tempo. Isso acontecerá logo depois do arrebatamento, irmãos, eu acredito. Então, ele vai virar limpar a sujeira que o arrebatamento vai deixar, porque muitos sumirão da terra, uma catástrofe louca vai acontecer naquele dia do arrebatamento, aonde o mundo todo entrará num caos. E esse homem virá para limpar a sujeira, e muitos que vão ficar neste mundo vão ter ele como um grande governante, um homem bom, um homem que consertou tudo, um homem que vai dar prosperidade, que vai dar a vida boa a todo mundo. E isso vai acontecer de acordo com a palavra, para que todos sejam aqueles que não aceitaram Cristo, possam ser enganados pela palavra daquele que vem para enganar a todos. Então, no segundo selo se abriu, diz: quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu nome, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Está aqui, irmãos, logo depois daquele grande dia, esse segundo cavaleiro, da qual vai ser dado poder a ele de tirar toda a paz da terra. Os homens se matarão entre si, os homens será pai contra filho, filho contra pai, mãe contra pai, vai ser uma coisa louca. Então, muitos morrerão naquela época. E logo em seguida vem o terceiro selo, que, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu-se o ser vivente que está no céu dizer: vem. Então João reparou, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes, clamando: 1 quilo de trigo por dinheiro, e 3 quilos de cevada também por dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Nós entendemos nessa passagem aonde está o terceiro selo sendo aberto, de que isso se refere a que ninguém terá dinheiro suficiente para comprar as suas necessidades de comida, de coisas que o mundo vai estar numa loucura tão grande. Os preços estarão tão orbitantes por causa da catástrofe que acontecerá logo depois do arrebatamento, de tudo que vai estar acontecendo no mundo, que o alimento vai ser quase que impossível você comprar, porque não haverá dinheiro, haverá pouco alimento no mundo, porque não haverá condição de ser transportado por causa das catástrofes à vida naquele período em que o arrebatamento aconteceu. Então, muitos morrerão de fome, e muitos realmente será um momento muito triste. Aí vamos para o quarto selo. O quarto selo diz que o vivente clama do céu, o ser vivente: vem. Então João olhou, e diante dele estava um cavalo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos, ou seja, o Hades, ou Sheol, o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 de toda a terra. Ou seja, naquele quarto selo, antes, vocês lembram que já os homens, um dos cavalos tiraram a paz do mundo, e os homens se mataram eles entre si. Neste quarto selo, vai ser tirada 1/4 de toda a terra. Imagina, irmãos, nós temos 7,6 bilhões de habitantes da terra. Então será tirado 1/4 de toda a terra. E
que diz na profecia que foi-lhe dado poder sobre o quarto da terra, a fim de que matasse a espada. Pela fome, haverá muita fome, por meio de doenças e pelos animais selvagens. Os animais vão estar com tanta fome naquela época, porque não há comida nem para a humanidade, quanto mais para os animais. E os animais vão se enfurecer e eles vão estar eles vão se soltarem, vão estar no mundo comendo as pessoas, buscando fazer mal a todas as pessoas também. A Escritura é muito clara disso. Então haverá logo em seguida o quinto selo. E quando ele abriu o quinto selo, ele viu que debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqui está se falando sobre um grupo, uma multidão de pessoas que estão debaixo do altar de Deus, que são aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, aqueles que foram afugentados, aqueles que foram jogados nos lugares para ser mortos pelos leões, só porque aceitaram Jesus Cristo. Houve uma perseguição e há uma perseguição muito grande ainda, irmãos. E eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, sempre e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles foi-lhe entregue uma vestidura branca e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos. Então isso foi o que aconteceu, irmãos. Então nós vimos no sexto selo, é um pouco mais destrutivo. No sexto selo, João, quando vê, ele diz: e viu então que aconteceu um terremoto. Isso já é o sexto selo. O sol ficou escurecido como coberto com roupa e de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi encolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e em rochas das montanhas. Então passaram a berrar, essas pessoas começaram a gritar: caiam sobre nós e oculte-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Portanto, eis que é chegada o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver. Este é o sexto selo, irmão. O sexto selo vai fazer uma limpeza nessa terra, que todos os que ficarem aqui, esses irão sofrer muito, especialmente aqueles, na realidade é todos, porque se estão aqui é porque não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas o Senhor, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, na sua justiça, cada escritura dessa, você quando lê, você diz, 2 minutos, meu irmão, deixa eu só completar aqui. Ele diz que Deus tem feito isso para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados e adorá-lo. Sim, meu amigo. Yes, I do. Sorry, I can't hear you. Your muffler what? No, your muffler is okay there. A gentleman stopped here, asked me if his muffler was touching his car. Oh, that was funny. Para vocês que não entendem, desculpa, que o cano de descarga se estava tocando no carro dele.
Então, esse sexto selo é onde há uma destruição muito grande da terra, aonde muitos morrerão, muitos. A população da terra será reduzida ainda mais. Então, observei quando o Cordeiro abriu o 7º selo e houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então ouve-se os 7 anjos, observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus e lhes foram entregues as 7 trombetas. Irmãos, quando a gente fala de que o grande tribulação será, como está escrito na palavra, serão 21 castigos do Senhor enviado à terra para todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Neste período, se vão ser levantados pelo Senhor 144 mil que serão selados para não serem atingidos pelas pestes, nada disso. E esses serão responsáveis para pregar a palavra a todo mundo naquele período. Agora, vai ser um tempo de muita tristeza. Acredite nisso. O Senhor tem tudo escrito para que nós possamos entender que existe algo a acontecer neste mundo. E está acontecendo, irmãos. Você vê, se você olhar em volta de você, você vai entender que todas as coisas estão se reunindo para um network só. Todas as pessoas são conhecidas no mundo inteiro. Todas as pessoas, nas suas identidades, nos seus costumes, as suas informações, estão sendo tomadas pelas redes sociais para uma união mundial. Isso é parte dessa profecia que irá se cumprir. Então, o mundo está se tornando um. Aí, quando acontecer o arrebatamento, aonde todos os que aceitaram Jesus Cristo e viveram de acordo com a sua palavra. O que é viver de acordo com a sua palavra? Nós lemos lá, por exemplo, em 1 Pedro, que diz que nós devemos ser santo como ele é santo. Ou seja, uma vida em santidade. A própria Escritura diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Aqueles que não estão dedicados a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, esses não conhecerão o que é santificação, não conhecerão o que é uma vida reta. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você é tomado pelo Espírito Santo que vem repousar sobre você, que vem habitar em você, para que você se torne a nova criatura. Esse é o processo. O Espírito Santo habita em você, você já passa a se tornar uma nova criatura. Essa nova criatura vem da morte, porque você, quando está no pecado, você está morto espiritualmente. Mas quando você aceita Jesus Cristo, você é vivificado pelo Espírito Santo e agora você tem vida. Automaticamente, dentro de você, você vai sentir um desejo louco de fazer mudanças, mas não é você, é o Espírito Santo te orientando. Ou seja, existe uma relação de coisas que nas Escrituras nos dá muitas relações, como por exemplo, em Romanos capítulo 1, nós temos uma relação grande ali, em Gálatas capítulo 5, também temos uma relação grande ali de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Como por exemplo, o mentiroso, o que engana, aquele que comete adultério, o que se embriaga, o que tem vida homossexual, todos isso não entram no reino de Deus. O reino de Deus, o céu é um lugar santo. Por isso que Deus necessita que todos os que aceitam Jesus Cristo possam entender a sua palavra, viver a sua palavra, para que possam ser transformados pelo Espírito Santo para ter uma vida reta e santa, para que quando ele vier buscar a sua igreja, você esteja no nível de santidade aonde você possa ser arrebatado e receber o seu corpo glorificado.
porque sem santificação ninguém verá a Deus. Isso a Escritura diz. E só é mediante a fé que você pode crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa fé o levará a passar por muito teste. Acredite, irmãos, a vida em Jesus Cristo não é o que muitos pregam por aí, não. Que você aceitou Jesus Cristo, você agora vai ser rico, você agora vai ser um cara bom, você agora vai ser um cara, uma pessoa, uma família cheia de poderes, de financeiros, cheio de... não vai ficar doente constantemente. São coisas desse tipo. Há essas mentiras aí fora. Mas eu venho aqui te dizer que nada disso é verdade, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos por aflição, que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. E isso, eu vivo isso hoje em dia, entendeu? Muitas pessoas me perseguem porque eu prego a palavra do Senhor na rua. Não estou buscando glória para mim não, irmão. Eu faço isso por amor a Cristo. Eu faço isso porque eu entendo que muitas almas precisam conhecer a Jesus. Muitas almas estão indo embora deste mundo, estão indo para o inferno, porque não tem pessoas pregando o Evangelho na rua. Porque muitos que estão na rua não vão à igreja, não buscam conhecer a palavra, não abrem a Bíblia para estudar. Então, o Senhor nos usa para que nós possamos trazer a palavra e que essa palavra, através do Santo Espírito, possa vir marcar o seu coração e você possa começar a pensar a respeito da sua vida nesta terra. Existem muitas mentiras por aí, de que você ao morrer, você voltará a esta vida novamente, porque você vai estar sendo aperfeiçoado. Isto não está na Bíblia. Como existe também outras mentiras que diz que aquele que morre vai para um lugar que ali vai ser aperfeiçoado. E olha só o que diz a Escritura, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Lá diz que ao homem é dado viver só uma vez. E após ele morrer, ele comparecerá em frente ao grande juiz para ser julgado. E aí, irmão? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então você vai ser julgado. Agora, você precisa ter certeza da sua salvação. O Senhor sabe para onde você vai. Isso depende da sua escolha. Agora, você precisa ter certeza disso. E como que eu tenho certeza, evangelista Roberto? Muito fácil. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida santa, uma vida reta, uma vida buscando ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, você entenderá tudo isso. Talvez isso seja difícil para você entender hoje aqui, mas acredite, se você buscar, você vai entender. Eu passei por isso e passo por isso todo dia. Eu entreguei minha vida a Cristo há mais de 5 anos atrás, não completou 6 anos ainda. E eu te digo, é um aprendizado todos os dias, é uma renúncia todos os dias, é você escolher viver de acordo com a vontade do Senhor do que com a vontade do mundo. E o mundo, eu acredito, irmãos, oferece muitas coisas que a nossa carne deseja, muito. Mas só que a própria Escritura diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então eu digo, irmãos, abram seus olhos, abram seu coração, estude a palavra, vejam que você está no mundo aonde, quando você sair daqui, se você tiver Cristo, você vai para o céu. Se você não tiver uma vida em Cristo, você irá para o inferno e não tem volta. É uma vida eterna, é uma vida eterna. O Senhor nos fez para toda a eternidade. Ou você vive uma eternidade com o Senhor, ou você vai viver uma eternidade no sofrimento eterno, no inferno. E isso, irmãos, é a verdade que a Bíblia nos mostra, nos ensina. Então eu peço a todos aqui
que tenha ouvido para a palavra, para o verdadeiro evangelho. Eu conheço, irmãos, eu fico triste que eu conheço muitos pregadores que pregam que você aceitou Cristo, que a sua vida vai mudar para melhor, que a sua vida, sim, vai mudar para melhor no âmbito espiritual. Você vai ter certeza de que você vivendo a palavra em Cristo, você terá uma vida eterna com o Senhor na Nova Jerusalém. Isso é fato. Sabe? Agora, que você vai ter uma vida melhor aqui na terra, isso não é o que a palavra nos mostra. Nós seremos perseguidos assim como Jesus foi perseguido, assim como os apóstolos foram perseguidos. Aí, Éder, a paz do Senhor, meu irmão. E assim como todos nós, como todos aqueles no princípio que foram perseguidos, como todos aqueles que aceitaram Cristo naquela época, foram jogados aos leões, foram mortos e pendurados em cruz, em pedaços de pau. Nós não somos diferentes, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A perseguição quer dizer, você está indo contra os costumes do mundo. Isso se chama perseguição. O mundo vai perseguir você por causa disso. Então, hoje nós estamos aqui para que você abra o seu coração e entenda que o Senhor é a única solução da sua vida. O Senhor Jesus Cristo. Não se apegue aos bens materiais. Eles são para facilitar a nossa vida, claro, mas não se apeguem a ele. Veja bem, irmãos, não é fácil se desvincular de coisas que traz prazer na carne. E é exatamente aí que Jesus Cristo entra, para que nós possamos nos livrar do mal que nos traz a carne, os desejos, sabe? Porque há a lei de Deus, a lei moral, aonde aquele que adora uma coisa mais do que Deus já quebrou um mandamento de Deus. Se você ama mais o seu carro, mais a sua casa, mais o seu dinheiro, mais alguém do que a Deus, coitado, eu te digo, se arrependa, porque Deus em primeiro lugar. É você tendo ou não, Deus precisa ser primeiro lugar na sua vida. Jesus Cristo precisa ser conhecido por você. E você precisa ter certeza da sua salvação. O que mais importa é a sua salvação, irmãos e irmãs que estão aqui no Plaza do Seabra com a Militar, com a Semple. A sua salvação é que importa. Se você não tem certeza da sua salvação, busque estudar a palavra de Deus, que você encontrará regozijo, conforto. O Senhor diz: venham a mim todos os que estáis cansados, porque eu os aliviarei. Senhores, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio nesse mundo porque você não podia e nem pode se salvar a si próprio. Porque a ira de Deus está sobre todo aquele que não tem Jesus Cristo. E só através de Jesus Cristo é que você pode se livrar da ira de Deus. Você não pode se salvar a si mesmo. Não é essa mentirada que o pessoal fala aí fora, de que por obra, se você for bom, se você ajudar o próximo, se você fazer isso, você vai para o céu. Que todas as religiões te levam a Deus. Isso não é o que está na Escritura, irmãos. As Escrituras é muito específica, só através de Deus, e não é mediante as obras, é mediante aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como vemos lá em Efésios capítulo 2. No capítulo 2, nós aprendemos que não é por obras, para que ninguém de nós se orgulhe que fez mais do que o outro, mas é somente através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo,
A graça é a nova aliança, que de acordo com 1 Pedro, jamais será extinguida, jamais será desonrada, jamais perderá o seu valor, porque Deus nos protege a todos nós que estamos debaixo do seu poder mediante a fé em Jesus Cristo. E existe a herança que está sendo preservada para ser revelada no fim dos tempos a todos aqueles que estão em Cristo, de acordo com 1 Pedro capítulo 1. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje para trazer essa palavra. É uma palavra de salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Não brinque com isso. Não existe meio termos. Não existe meios pela qual você possa fazer por si próprio. A única maneira é através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador dessa vida, da nossa vida, da sua e da minha. É por isso que Ele veio morrer, porque você não podia morrer por si só, você não podia salvar-se a si próprio. Então Ele, quando você aceita Ele toma os seus pecados sobre Ele, e você passa a ser visto como justo diante de Deus. Olha só que maravilha! Aí você recebe o Espírito Santo, e daquele dia em diante, você agora é um filho e filha de Deus. Porque antes de aceitar Jesus Cristo, você não é filha, nem filho de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Eu não falo nada de mim, irmãos, eu falo o que está escrito na Bíblia. Se você tem alguma pergunta, você pode vir aqui que eu te respondo. Se você quer uma oração, você pode vir aqui. Se você tem lugar para congregar, amém. Eu desejo a você que você continue firme no Senhor, para que naquele grande dia do arrebatamento nós possamos nos encontrar e nos gloriar, e muita felicidade ali acontecerá. Mas se você não tem Jesus, eu te dou um endereço, ou você vem aqui, você pode vir aprender a palavra aonde eu congrego, que é na 4699 Norte Federal Highway, fica logo ao sul do Walmart, ali na Federal Highway, em Pompano Beach, Deerfield. Então é um lugarzinho simples, é um lugarzinho que não é simples, mas ali nós temos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós ensinamos a verdadeira evangelho de Jesus Cristo. Nós não pregamos prosperidade, não pregamos triunfalismo, não é por aí. Você aceita Cristo, agora a sua responsabilidade é de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida onde você buscará trazer outros a conhecer Jesus. E isso é o que importa. A sua vida passa a não ter sentido neste mundo. Você passa a ser cidadão dos céus. E hoje eu te chamo a vir participar conosco às 6:30 da tarde. O número é 4699 Norte Federal Highway, ali ao sul da 10, ao norte da Semple. Fica logo depois do Walmart. Você não tem como perder. É um prédiozinho pequeno, logo do lado de um prédio grande residencial. 4699 Federal Highway, Norte Federal Highway, às 6:30 hoje. E eu agradeço por todos, agradeço a oportunidade. Que meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo possa, através do seu Santo Espírito, tocar os corações que aqui ouviram essa mensagem. Eu deixo esse prazer, no nome de Jesus Cristo, que os anjos possam estar aqui, movendo aqueles que têm coração, que estão com o coração aberto para entender e buscar uma vida em Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.